Olá, eu sou Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, o programa do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, think tank independente de política internacional mais relevante do Brasil. O SEBRE Conversa, Horizonte do G20, é uma série de entrevistas em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre temas ligados ao grupo das principais economias do mundo. O Brasil ocupa a presidência rotativa agora em 2024. A gente vai falar de expectativas, de como o nosso país e a cidade do Rio se preparam para receber as reuniões de cúpula e dos chamados grupos de engajamento e de como o Brasil está no cenário internacional no momento de tantos desafios e transformações. Se nós queremos ter, como o Brasil legitimamente tem, o desejo de ter mais voz, prestígio, influência no mundo, em vários foros internacionais, a melhor maneira de fazê-lo é mostrar a nós mesmos e ao mundo que nós estamos sendo capazes de equacionar os nossos problemas domésticos. Eu tenho o prazer de receber para essa conversa o ex-ministro da Fazenda e conselheiro emérito do SEBRE, Pedro Malan. Ele foi presidente do Banco Central, foi negociador-chefe da nossa dívida externa, foi também representante do Brasil na diretoria executiva do Banco Mundial, isso entre muitas outras coisas, numa carreira brilhante, como todos sabem, no serviço público e no meio acadêmico. Ele é autor de Certa Ideia de Brasil entre Passado e Futuro, lançado em 2018, e um dos organizadores e um dos autores de 130 anos em busca da República de 2019, tá certo? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Muito obrigada por ter topado conversar conosco. 2023, um ano e tanto, né? Um ano de muitas camadas, um ano aí de, disputa naturalmente entre Estados Unidos e China, incerteza em relação à economia chinesa e, portanto, do planeta, recessão democrática em vários países, temperaturas recorde e euforia e temor em relação ao que a inteligência artificial vai trazer para as nossas vidas, né? Isso para completar, em outubro explode uma guerra entre Israel e o Hamas. Diante de tudo isso, de tantas questões tão urgentes dominando o debate, né? Como é que o Brasil assume a presidência rotativa do G20? Obrigado, é um prazer estar aqui com você. A pergunta é ótima, mas permite desdobrar em várias direções, né? Você falou no ano de 2023, as coisas que aconteceram nesse ano, me trouxe à mente uma observação da revista The Economist, em 2013, escreveu algo do seguinte tipo: ficará cada vez mais claro quão pouco usual foi a década entre 2003 e 2013 no mundo. Não preciso elaborar aqui, mas a primeira metade da década foi o auge daquele ciclo extraordinário de expansão, 2003, 2008, o auge que levou à crise. A crise foram 5 anos terrivelmente problemáticos, foi a maior recessão desde os anos 30 que nós tivemos, suas consequências se desdobram até hoje. Mas você falou em 2023, e eu digo, olha, se o The Economist, talvez no final desse ano, quando estiverem fazendo o balanço de 2023, eles talvez voltem atrás e digam: o ano de 2023, a década que termina em 2023, foi ainda muito mais pouco usual do que a década que terminou em 2013, como nós conversamos. E realmente foi lembrar tudo o que aconteceu nessa década, ao longo da década, culminando com as coisas de 2023, que eu não vou listá-las aqui, você já o fez, dão a entender que essa terceira década do século XXI será uma das mais problemáticas que nós teremos desde o pós-guerra, considerados em seu conjunto, por várias razões que você mencionou. E para situar, então, essa questão da sua pergunta sobre o G20, né, esse contexto e a presidência rotativa que o Brasil terá. Só para lembrar, o G20 foi criado em 1998, com resposta à percepção por parte do G7 que, devido à crise da asiática, era preciso ter um número maior de países envolvidos. Chegou-se a esse número de 20, depois de muita discussão, mas ele funcionou, Leila, de 99 até 2008, com uma reunião, um grupo para discussão de problemas de economia. As reuniões eram de ministros da Fazenda e presidente de Banco Central. E funcionou razoavelmente bem com um mecanismo de interações nessa dimensão no fronte econômico. Com a crise de 2008, teve a reunião de 2008, pela primeira vez
foi reunião de chefes de Estado e de chefes de governo, onde tomaram decisões muito importantes, que foi realizar aquela expansão coordenada de todos os países, fiscal e monetária, para lidar com as consequências da crise de 2008. E desde então vem funcionando mais como reuniões de chefes de Estado e chefes de governo. São mais problemáticas as reuniões de chefes de Estado e chefes de governo, porque o campo de discussão e de debate é muito mais amplo do que era quando se discutia política econômica ou em coordenação macroeconômica e desequilíbrios globais de balanço de pagamentos no passado. Você mesmo anotar aí quais são os temas que o Brasil, na presidência rotativa, selecionou, que a gente tem o combate à desigualdade e à fome, a gente tem também transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma, né, das instituições aí de governança global. Isso faz sentido, são temas que o Brasil achou que gostaria que marcasse a sua presença na presidência rotativa do ano em 2024. A Índia fez o mesmo, escolheu lá os seus temas. Isso faz parte do jogo e eu espero, é possível ter uma discussão muito boa sobre os 3 temas, não tenho dúvida que são 3 temas relevantes. O menos definido deles, para um público mais geral, é essa questão da reforma das instituições de governança global, que significam coisas diferentes para diferentes pessoas, diferentes países em diferentes momentos. Os outros, há um amplo consenso que são temas fundamentais e que vieram para ficar. Desigualdade e distribuição de renda e transição energética e sustentabilidade são temas que estarão na agenda ao longo do resto dessa década e, portanto, merecem ser discutidos. Eu espero que o Brasil tenha todas as condições de desempenhar um bom papel, em particular na área em que ele tem uma clara milhagem a ser obtida, que é na área de transição energética. Pois é, eu ia te perguntar exatamente disso, porque a gente tem uma matriz energética mais limpa que a média mundial, né? E a gente tem a Amazônia, ainda que a gente tenha sérios problemas, desmatamento, sobretudo hoje no Cerrado. E o também ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ele participou daquele grupo, assessorando o G20, presidido pela Índia, um grupo liderado pelo Larry Summers. E numa conversa com a Miriam Leitão, que ela trouxe na coluna não faz muito tempo, ele se mostrou meio cético, né, em relação aos avanços possíveis. E aí eu te pergunto se o Brasil, nessa presidência rotativa do G20, tendo esse caráter, né, de uma potência ambiental, né, se ele pode ter musculatura para fazer alguma diferença. Eu não tenho dúvida que sim. Se existe uma área, eu diria, se existe uma área em que o Brasil pode mostrar a si mesmo e, ao fazê-lo, mostrar ao resto do mundo que ele tem um papel importante a desempenhar, é nessa área de mostrar que nós temos condições de avançar aqui na nossa própria transição, caminhar com uma economia de baixo carbono, porque nós temos já uma experiência positiva e que não há nenhuma razão pela qual não possamos avançar mais, inclusive contando com participação de investimentos estrangeiros no Brasil nessas várias áreas. Isso teria um enorme efeito para o resto do mundo. Eu acredito muito na capacidade de um país, em vez de dizer o que os outros devem estar fazendo, mostrar o que ele está fazendo e derivar algum benefício do reconhecimento. Eu sempre acho que conta muito na vida de uma pessoa, na vida de uma empresa, na vida de um país, não só como é que o que ela é, o que ela tem, mas também como ela é vista e percebida pelos outros. Essa é uma área que o Brasil teria ou tem todas as condições de avançar e muito. Eu espero que o faça, porque nós temos gente competente e temos uma matriz energética, como você falou, que poucos países do mundo têm. Isso é um grande ativo e eu acho que existe, depois dos últimos 4 anos, antes de 2023, existe uma sensação assim de que o Brasil abandonou algumas ideias, mas não tanto positivas em termos da sua percepção por parte do resto do mundo nessa área. Eu acho que é uma área promissora, como existem outras também. Dessas 3, eu acho que é a mais promissora. Quantas instituições de governança, como você disse, isso representa diferentes coisas para diferentes países, e são várias as instituições. A gente pode falar de Banco Mundial, e aí você, no seu período do Banco Mundial, acompanhou uma série de transformações, aumento de, enfim... Poder de voto. De poder de voto, pois é. E a gente tem hoje uma OMC em crise,
né? A gente tem aí também o FMI, enfim, e a gente tem o sistema ONU, com o Brasil com um antigo pleito de ter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Você acha viável uma reforma do Conselho de Segurança para que o Brasil venha a ter efetivamente um assento permanente? Olha, eu vou permitir fazer uma coisa aqui, Leila, que é situar isso num contexto mais amplo, que eu acho que é uma posição consistente que o Brasil vem tendo há décadas, há muito tempo, no contexto internacional, e eu acho que chego ao ponto que você mencionou do Conselho de Segurança. Em vez de usar aqui as minhas palavras, eu quero aproveitar para fazer uma propaganda aqui de uma revista do SEBRE, posso mostrar aqui para o espectador interessado, é a revista de janeiro-março de 2023, aqui tem um artigo do meu amigo embaixador Marcos Azambuja, intitulado O Lugar do Brasil, que ele mesmo diz que, ao longo de muitos anos, ao escrever e falar sobre o Brasil, ele sempre procurou alguma formulação que lhe permitisse sintetizar o que ele acha que era ou devia ser a posição do Brasil. E eu me permito ler, porque é uma maneira sintética que eu não conseguiria sintetizar desta maneira. O Brasil, citando ele agora, o Brasil busca, de maneira consistente, ter maior acesso às múltiplas instâncias do poder mundial e entende que, para que isto aconteça, deve, por seu lado, oferecer garantias de um comportamento internacional que inspire ampla confiança. O Brasil busca, de maneira consistente, participar e ampliar de forma sustentável sua presença e sua influência. E o trade-off essencial para tal será, como norma, um comportamento responsável e construtivo. E eu acho que essa sempre foi, a meu juízo, deveria ser, conheço muita gente competente do Itamaraty que concordaria com isso, e aí o embaixador continua para responder a sua pergunta. Assim, a persistência e a ambição brasileira, o interesse do Brasil de participar da Liga das Nações, há 100 anos atrás, na década dos 20 do século passado. Mas ele disse, o que manifestou a quase o século é que se renova no pleito por participação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, isso é emblemático, essa busca. Aí ele diz o seguinte, que é um comentário que eu estou de total acordo e eu me permito reproduzir. Ele diz, não vejo condições para que possa ocorrer no futuro previsível qualquer ampliação do Conselho de Segurança Nacional, da ONU. Penso assim que devemos deixar o claro registro de nossas qualificações e esperanças, mas não dedicar ao assunto mais tempo e esforço do que a ele até agora parece merecer. Creio que já gastamos nessa empreitada mais do que precisávamos. E devemos continuar tentando aquilo que eu mencionei anteriormente, buscar através de um comportamento construtivo e responsável, percebido como tal pelos outros, e criando as possibilidades de um dia, talvez, quem sabe, essa oportunidade se materializar. Mas, em suma, Elisa, manter assim a ideia, mas sem ter grandes ilusões, dado o contexto que você tão bem mencionou, que seja possível caminhar no momento. E os acontecimentos de 2022 para cá mostraram que é praticamente impossível. Ninguém quer perder poder. Isso, né? Inclusive, ninguém abre mão dele voluntariamente. Começou uma guerra e tem poder de veto. E lembra que os países que lá estão foram países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Né? Assim, a Rússia, junto com os Estados Unidos, emergiu como um país vencedor. A China de Chiang Kai-shek ainda, Kuomintang. Eles guerrearam a favor lá dos Estados Unidos contra o Japão também. Eles foram uma potência vencedora. A China de 1945, 46, quando esses assuntos estavam sendo discutidos no âmbito da ONU. E a Inglaterra foi a vencedora também, e a França entrou ali porque acharam que era importante ter um país que ainda tinha um peso grande, ou tem um peso grande na diplomacia internacional. Mas as tentativas desde então de Alemanha, Japão, Brasil, Índia, são há décadas que sugerem que isso seria uma coisa positiva e boa. Todo mundo diz sim, seria bom, mas todo mundo contando que alguém dos outros 4 vai vetar. Porque, com certeza. A China veta a Índia, o Japão veta o Japão. Por aí vai. E falando em Índia, como é que você viu o fato de a Índia
ter ocupado ao longo de 2023 cada vez mais espaço, né? Narendra Modi recebido com pompa e circunstância no 14 de julho, em Paris e por aí vai, também em Washington, se colocando como líder do Sul global, e a Índia tirou partido, me parece, justamente da sua presença na presidência rotativa do G20 para fazer isso. Olha, a Índia vem seguindo uma estratégia, todos os países que deram certo no mundo, desde o Japão, lá na época da Revolução Meiji, foram países que fizeram 3 coisas. Primeiro, preocupados com lidar com a diferença entre a fronteira tecnológica e onde é que eles estavam em termos na área de tecnologia. E eu acho de longa data, Leila, que o que define o crescimento de longo prazo de um país, qualquer país, é a sua capacidade de ter poder de inovar Inovação. em tecnologia, não deixar que uma distância seja muito grande entre a fronteira e onde ela se encontra. Isso exige 3 coisas. Isso exige investimento em educação, como política de Estado e de famílias, exige foco em ciência e tecnologia, em ciência, matemática, tecnologia, computação, como foco, e exige abertura para o resto do mundo. A China não teria escrito a sua história extraordinária de 1980, onde era um país paupérrimo, até a situação hoje, chegar à segunda, não for o fato que se beneficiou e muito de sua integração com a economia mundial, na dimensão de comercial, de tecnologia, de recepção de investimento estrangeiro, de conseguir transferência de tecnologia usando o poder do seu mercado doméstico para conseguir transferência de tecnologia, e de formação de milhões de chineses competentes nas melhores universidades do mundo nas áreas de ciência, matemática, computação. Eles fizeram esse investimento. A Índia começou a fazer isso na década de 91, com Manmohan Singh, na área de tecnologia da informação. Eles criaram seus Indian Institutes of Technology, mandaram também centenas de milhares de indianos para estudar nas melhores universidades americanas e europeias. Eles têm uma ligação com o seu país, voltaram. Hoje eles têm, se você olha assim, CEOs de grandes empresas de tecnologia, tem uns 2 ou 3 que são indianos ou de origem indiana. Eles investiram nisso durante décadas para a formação de gente competente nessa área. Hoje eles exportam 200, 300 bilhões de dólares de serviços de tecnologia. E é uma potência nessa área. E hoje em dia tem muita gente que acha, o Baldwin, do Instituto Internacional de Genebra, diz que tem uma enorme milhagem nesse comércio internacional hoje para transação não em bens, mas em serviços, em particular em serviços de tecnologia, que a Índia tem um excelente, formou gente ao longo de décadas para tal. Então tem uma lição ali da Índia que não vem só agora com o Narendra Modi, que tem que investir em gente, atrair, reter gente boa, conectar-se com o mundo, tentar ficar perto da fronteira, em algumas áreas onde acha que tem vantagem comparativa. Tem uma enorme lição da China, da Índia, para um país como o Brasil. E aqueles que deram certo lá, como Coreia do Sul e outros, assim, educação, ciência e tecnologia, os dois estão ligados, e abertura para o mundo, não é fechamento para o mundo, pelo contrário. Como é que eu reduzo? Quais são as áreas que eu posso reduzir a distância que existe entre a fronteira e a China hoje disputa, com grande competição do mundo hoje, que está definir a geopolítica internacional, vai ser a capacidade de inovação, de invenção, de adoção, adaptação e contínua adaptação e novas invenções. Eu, de longa data, eu acredito nos economistas que investiram sobre tecnologia. E 2 que ganharam o prêmio Nobel, o William Nordhaus e o Paul Romer, eles têm papers extraordinários mostrando que tem uma tensão constante no mundo entre o poder restritivo da escassez relativa de recursos, em relação à miríade de demandas que sobre eles se exercem, e a força propulsora de descobertas e inovações. E eu acho que tem gente que acredita, e eu acredito que tem uma força propulsora aí, e eu acho que o Brasil tem condições, quando conseguir focar na relação entre educação e ciência e tecnologia, de formação de gente nessa área
muito mais do que nós fizemos. Nós temos gente muito competente, mas precisamos de muito mais para um país da dimensão do Brasil. E eu tenho esperanças nisso. A Índia é um grande exemplo. Agora, se me permite um comentário, o Bobbio dizia que tinha as 3 grandes dicotomias, uma delas entre o público e o privado, o setor público e o setor privado, a outra em democracia e ditadura, e a terceira entre Estado e sociedade. Essa terceira é a mais complicada de todas, e a Índia é um bom exemplo disso. É uma sociedade extraordinariamente complicada, tem 19 línguas oficiais, mas ela tem uma vitalidade grande, mas eles têm foco, eles vão ter um papel crescente no mundo, na Índia, não tenho dúvida disso. Você citou o Norberto Bobbio, você o cita e também essa questão da dicotomia entre Estado e sociedade num artigo para o Estado de São Paulo, publicado em outubro de 2023, somos a matéria de que são feitos os sonhos, né, em que se advoga isso, quer dizer, não é para pensar em 4 anos, são projetos de longo prazo. E aí, assim, pensando nessa questão, tecnologia, educação, etc. e tal, os desafios que isso representa. O Banco Mundial, em outubro de 2023, lançou um relatório em que revisava a expectativa para a economia brasileira, na verdade, um relatório para a América Latina e Caribe, e falava de conectividade, né? Conectividade, inclusão, crescimento, e dizendo que tem muito potencial para a região, aí havendo acesso à tecnologia digital, mas que pode haver o risco também de, eventualmente, desigualdades aumentarem até, quer dizer, haver aí por exemplo, famílias que tiveram menos acesso a computadores durante a pandemia, o relatório cita isso, né? Isso pode agravar aí uma desigualdade numa próxima geração. Então, é algo a ficar de olho. A tecnologia por si só não resolve, né? Sem dúvida, tem toda a razão. Leila, eu acho o seguinte, toda sociedade tem uma tendência a produzir ou a reproduzir hierarquias e desigualdades. Foram as democracias, social-democracias liberais progressistas do nosso tempo que melhor conseguiram lutar, e foi ao longo de mais de uma geração, responder a esses excessos de desigualdade que podem levar à emergência de demagogos, seja a esquerda, seja a direita, explorando aquele excesso de desigualdade, ou a excesso de hierarquia que podem levar a tiranias variadas também. E de tempos em tempos, as social-democracias foram procurando reduzir a dimensão dessa desigualdade, principalmente ali onde importa, que é a desigualdade de oportunidade, lá na partida. Eu gostaria que aqui no Brasil houvesse uma consciência muito maior, que se quer fazer uma diferença, impedir essa carnificina que acontece assim no nosso nível de ensino médio, em que tem 40% dos alunos 15 a 17 anos que deveriam estar cursando o ensino médio, não estão, ou porque ainda estão no ensino fundamental, ou porque não concluíram o ensino fundamental e desistiram, ou porque terminaram o fundamental e não se matricularam no médio, ou que começaram o médio e abandonaram, e aqueles que chegam lá, têm uma formação nos anos iniciais precária, portanto já chegam no ensino médio, mesmo quando conseguem chegar à universidade, que é apenas um quarto deles, abandona com frequência porque não está preparado, assim como não estava preparado para o ensino médio, também não está para a universidade. Então nós estamos deixando de aproveitar um dos recursos mais importantes que um país tem, é a sua própria gente, né? Os asiáticos entenderam isso, você vê o avanço extraordinário que fizeram nessa área educacional, pensando na distância que tinham entre os países mais avançados do mundo. Nós aqui, falta foco, a meu ver, nessa parte. Se você quer fazer uma diferença, tem que ser, para reduzir diferentes posições na partida que as pessoas começam a sua vida, tem que ser nos anos iniciais. E isso tinha que ser uma coisa assim, uma prioridade nacional absoluta do presidente da República, aos seus ministros, saber que essa aqui não tem dividendos políticos no curto prazo, por isso que eu digo aí nesse artigo que você menciona, precisa gente que esteja preocupada não com as próximas eleições, mas com as próximas gerações. Mas se nós queremos fazer uma diferença no mundo, inclusive nessa área que nós estamos falando, precisa ter mais gente bem formada desde a partida. Isso é que permite lidar com
Uma das áreas aí que você mencionou, que são áreas que o Brasil selecionou para o G20, que é inclusão social e desigualdade, não é? Exatamente. Combate à pobreza, enfim. Isso exige uma política de médio e longo prazo, não é algo que você possa fazer em 1 ano, 2 anos e com promessas. Então, isso para mim é fundamental. A outra é a seguinte, Leila, se me permite, eu estou falando demais, mas para mim é uma coisa muito importante. Dois economistas no mundo, ambos nasceram no mesmo ano, 1883, ambos morreram muito perto. O Keynes morreu em 46, o Schumpeter em 1950. Ambos projetam a sua sombra para o século XXI ainda. E o Schumpeter, algo que é muito importante, ele dizia assim, a máquina capitalista, que ele chamava da máquina capitalista, é imbatível na produção de riqueza e na disseminação de padrões de consumo de massa. Ela não é imbatível na distribuição da riqueza assim gerada. Ele não aprofundou isso, mas ele tinha dúvidas sobre o futuro do capitalismo exatamente por conta dessa preocupação. Mas ele morreu antes de expressá-la e ele não estava contando que a população podia... Era 2,5 bilhões quando ele morreu, que ia passar de 2,5 bilhões para 6 bilhões em apenas 30 anos, como aconteceu depois. 50 anos. Então, para que seja possível lidar com essa impossibilidade de você distribuir a riqueza com a mesma velocidade com que a gera por conta de tecnologia e a destruição criadora, as inovações, ele foi o profeta da inovação, foi o cara que mais escreveu sobre a importância disso e a escala nessa dimensão, é preciso que políticas públicas voltadas para isso e uma coisa que eu gostaria que nós tivéssemos mais no Brasil, o capital cívico, assim, pessoas que percebessem que você tem que fazer mais do que depositar um voto numa urna por ocasião de uma eleição em determinado período. Você tem que exercitar a sua cidadania e chamar atenção para problemas que você acha que não estão merecendo a atenção que deveriam. Então, eu estou me estendendo demais aqui, mas eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos. E eu volto a insistir. Se nós queremos ter, como o Brasil legitimamente tem, o desejo de ter mais voz, prestígio, influência no mundo, em vários foros internacionais, a melhor maneira de fazê-lo é mostrar a nós mesmos e ao mundo que nós estamos sendo capazes de equacionar os nossos problemas domésticos. É muito difícil que um país tenha projeção no mundo se ele não está conseguindo mostrar para o resto do mundo que ele está avançando em enfrentar os seus grandes desafios domésticos. E esse aqui é o grande desafio que nós temos. Tem a ver com o nosso desafio no Brasil, na nossa região. Nós temos que ter um gravitas e respeito e influência na nossa região pelo aquilo que fazemos e podemos fazer junto com eles. E daí que você deriva a percepção de que você pode ser um agente importante nas grandes discussões internacionais. Como nós temos gente competente nessa área, o Itamaraty sempre tem uma presença. Como diz o Marcos Azambuja, em outros contextos, o Brasil tem fichas em todos os fóruns e capacidade de jogar em todos os fóruns. Mas fazer a diferença, sim, exige que nós mostremos o que estamos fazendo aqui dentro para o resto do mundo. E de volta ao ambiente, eu acho que nessa área nós estamos sob lupa, sendo olhados com lupa agora, porque existe uma enorme expectativa positiva sobre o que o Brasil poderá vir a fazer, associando o seu discurso à sua prática efetiva. Sobretudo porque depois da presidência rotativa do G20 teremos uma COP, né? Em solo brasileiro. 2025. 2025. E outras que se seguirão, Sim. Porque não temos dúvida, Leila, essa transição, o mundo ainda depende de 80% da demanda de energia hoje é atendida por carvão, petróleo e gás. Isso não... E, apesar de todos os trilhões de dólares que foram investidos em eólica, em solar, em bio, representam 5% hoje do atendimento da demanda. Nós gastamos 100 milhões de barris por dia. 103 agora. E temos um PIB de 100 trilhões de dólares, que deve dobrar daqui até 2050. Então, tem demanda por energia que continuará. Se a economia global crescer quase 3% ao ano, que não é uma coisa impossível, ela dobra daqui até 2050. E temos outros problemas aí de natureza demográfica
migratória, como você sabe muito bem, que não são triviais. Não são triviais. Estão a exigir uma visão de longo prazo, países que têm uma visão de longo prazo, não estejam preocupados só com o ano em curso, o ano calendário em curso, ou o período que medeia de agora até as próximas eleições apenas. E a desigualdade tem uma série de consequências, né? Você citou o Keynes e o Schumpeter, e o Joseph Stiglitz, outro Nobel de Economia, ele faz uma associação entre o capitalismo neoliberal, que segundo ele levou ao aumento da desigualdade econômica, que por sua vez levou ao aumento da desigualdade política, e no limite fazendo com que muita gente rejeite até a democracia, né? Gerando solo fértil para o autoritarismo, enfim. E não é coincidência que um estudo recente da Open Society Foundations tenha visto que em 30 países, 42% dos jovens entre 18 e 35 anos acham que ditadura é uma boa forma de governar. O que você acha disso? Eu acho que a crise de 2008 e suas consequências levou a uma visão menos positiva do processo de globalização. Quer dizer, a interação entre o processo de globalização das cadeias de suprimento, né, de buscar lugares onde ela pudesse ser mais eficazmente produzida, ao menor custo, e tivesse facilmente ser transferida just in time para as outras localizações, aquilo foi um enorme fator de integração da economia mundial, da qual a China se beneficiou extraordinariamente, devo dizer. Mas ela teve um efeito sobre mercado de trabalho, a crise, as respostas à crise. Foi que ela levou a globalização das cadeias de suprimento, levou a que em muitos lugares alguns empregos fossem perdidos, seja para produtos importados, seja para localização em outras partes do mundo de empresas mais tradicionais que estavam localizadas em determinados países. Isso afetou os Estados Unidos, regiões dos Estados Unidos, afetou vários países europeus e levou a essa percepção de que a globalização talvez não tivesse sido uma coisa muito boa, na medida que muitos se consideraram meio que deixados para trás por ela, pelo progresso técnico, pela robotização, que eliminou muitos tipos de trabalho mais mecânico, mais simplesmente reproduzível. Então, e aquilo se expressou politicamente, como sempre, né? Passaram a ter votos, partidos que procuravam, de alguma maneira, dar expressão e voz a esses se consideravam deserdados, descontente da globalização, que aliás é o título de um livro dos Stiglitz, a globalização e seu descontente, lembrando do Freud, a civilização e seu descontente. E esse processo continua em curso. Você vê o que está acontecendo, e esquerda e a direita, né? Você viu os resultados da eleição na Alemanha agora, aquela Alternative für Deutschland. Desculpe, eu sei que você não tem o seu sotaque, mas eles ficaram em segundo lugar, o segundo partido que teve mais votos, acho que em Hesse, e o terceiro na Baviera. Está aumentando muito. Você viu o que está acontecendo aqui no nosso vizinho do Sul, aconteceu em outros lugares, tanto a esquerda quanto a direita tem surgido pessoas tentando capitalizar esse descontentamento com o mundo. E aqui ele se expressa nessas votações, ele se expressa numa guerra, né? Em muitas partes do mundo, e imigração também, que é um fenômeno. Eu, de longa data, acho que os economistas deram muito pouca importância como um fenômeno global, o fenômeno demográfico e o fenômeno da imigração. Para mim, eles estão ligados. E na demografia, sempre me chamou a atenção o fato que nós demoramos milhares e milhares de anos para chegar ao primeiro bilhão na Terra, no começo do século XIX. Chegamos a 1 bilhão e 600 em 1900, a 2 bilhões e meio em 1950 e a 6 bilhões no ano 2000. Estamos agora em 8, caminhando para 9 em 2040, e desse 1 bilhão adicional, a esmagadora maioria será em países em desenvolvimento. E eu olho assim alguns países que eu não quero mencionar aqui, mas eu não vejo aquele país absorvendo essa população no seu território
com seus níveis de conflitos étnicos, com as suas dificuldades que não são triviais já nesse momento. Quer dizer, vai haver uma coisa importante no mundo em termos de movimentos migratórios e de pressões de toda a ordem nessa natureza. E a outra tem a ver com o envelhecimento da população nos países ricos, né? No Japão, a idade média da população está chegando aos 49 anos de idade. Na Alemanha, na Itália, é 47, 48, né? Também. E uma ilustração, eu cheguei há pouco da Inglaterra, Leila. A Inglaterra, ano passado, 2022, recebeu 1,1 milhão e 100 mil imigrantes. Recebeu formalmente, legalmente. Quando teve aquele auge da crise em Hong Kong, eles assumiram, eu não sei se não foi uma lei passada, mas assumiram o compromisso de conceder a cidadania britânica para até 5 milhões de hongkongueses que desejassem fazê-lo, porque depois do que aconteceu lá com o controle chinês sobre Hong Kong. No ano passado, eles levaram já 200 mil para isso. Eu não sei qual foi ao longo foi um período longo, que eles falaram até 5 milhões ao longo de um período que eu não lembro mais qual foi. Mas essa pressão vai continuar e vai ter que ter algum tipo de resposta para ela. E o envelhecimento significa aquilo que em inglês se chama de age-related expenditures. Vai ficar cada vez mais crescentes, exponencialmente, em alguns casos, as demandas por gastos com saúde de populações que envelhecem. E o envelhecimento é muito mais custoso em termos da... Você tem uma ideia, o famoso National Health Service em inglês hoje tem uma fila de espera para fazer cirurgias. Tem 7 milhões e meio de pessoas aguardando cirurgia no National Health Service em inglês hoje. Se você pensar isso como proporção da população inglesa, seria como nós tivéssemos, o quê? Mais de 20 milhões de pessoas aqui aguardando cirurgia. Isso é resultado do envelhecimento da população. E, no caso da Inglaterra, muitos postos de trabalho que eles perderam com o Brexit, pessoas que, lá, enfermeiras e médicos, que voltaram para a Europa por conta do Brexit. Então, é um mundo... Tempos estranhos, foi a expressão que você usou uma vez aí numa conversa sua. Tempos aí difíceis, não são triviais, e às vezes eu penso que nós estamos com a percepção da natureza dos desafios a enfrentar. Dito isso, eu não tenho dúvida que nós encontraremos formas. Eu acredito na inventividade humana e na possibilidade que ainda tentando explorar todas as possibilidades, as pessoas converjam para a tentativa de equacionar o problema, mas não é fácil, não será fácil. E uma coisa que, para mim, de longa data, eu aprendi isso com Heráclito, século VI, antes da era cristã. Ele dizia assim, não existe nada estável e permanente no mundo. A única coisa permanente é a mudança. E eu me lembrei disso, no outro dia citei até nos meus artigos, naquele livro que você mencionou, um grande poeta inglês chamado Keats, que disse, não há nada estável no mundo. The uproar is our only music. Quer dizer, o alvoroço, o bramido é a nossa única música. Não é, nós temos outras músicas, mas a ideia de que não existe nada estável no mundo, que tem uma estabilidade constante, é muito boa para evitar aquela pergunta, e eu termino por aqui, que me fazem com frequência, assim, termino aqui, que se você tiver terminado, que me dizem, você está otimista ou pessimista? E eu digo, olha, eu não uso essas duas palavras, porque eu acho que o mundo é muito mais complicado para permitir que você faça essa escolha binária. Ou bem você é otimista, ou bem você é pessimista. Depende do tema e do assunto. Em alguns eu posso ter um pouco mais de uma esperançosa, um realismo esperançoso, outros menos, mas tudo depende do horizonte de tempo que você está contemplando, né? E nós temos problemas que não têm solução a curto prazo. Tudo é gradual. Mas como eu sempre insisti aqui no Brasil, tudo é gradual, mas há urgências no gradualismo. É preciso saber o que fazer agora com uma visão de longo prazo, porque senão, como diz o meu amigo, dizia o meu amigo, estamos lançando um livro agora em homenagem ao Eduardo Guardia, que diz, o problema é que nós temos a tendência a deixar os problemas se acumularem, e ao se acumularem eles vão ficando cada vez mais difíceis e mais custosos de resolver. Então, era isso que eu queria dizer. Uma consciência importante. Ministro, ou ex-ministro, ou Malan, ou Pedro, como preferir. Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, Leila.
Poxa, Desculpe ter falado demais, que às vezes eu me deixo essa levar. aula magna, Que eu acho isso, que eu adorei e quem está nos vendo, imagino que também. Muito obrigada pela audiência, por acompanhar essa aula magna do ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, aqui no SEBRE Conversa Horizontes do G20, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E até a próxima conversa.